que vem até quando é que vai poder ficar aquilo, mas com Deus é diferente. Deus, ele faz tudo no seu tempo, e aquilo que Deus faz, nada fica paralisado. Deus, a visão de Deus é o além, porque às vezes você enxerga até 2015, Deus enxerga até 2025 aquilo para você. Aí aquilo vai depender de como você vai trabalhar e vai manter. Nunca se esquece de uma coisa: viva a sua vida pensando no dia melhor, porque quando você estiver numa situação pior, mas a tua vida está preparada para que aquilo seja melhor. Nunca concorde com momento, nunca viva de momentos. Momentos passam, momentos acabam, mas a eternidade não acaba. Todos nós aqui, vamos ficar velhos, vamos enrugar, vamos ter cabelos brancos, vamos sentir dores nas pernas, vamos sentir manifestações diferentes no corpo. Mulher chega a uma certa idade, já não tem mais aquele mesmo vigor de uma menina de 15, 16 anos. O homem também chega a uma certa idade, já não tem mais aquele vigor do menino de 15, 16. Assim sucessivamente. É para todos. Cabelo, uns vai ficando branco, outros não fica branco, mas já não dá para você deixar mais como era antes. Tudo. E você pega uma foto sua, você põe perto da foto de hoje. Hoje você está melhor. Olha para você ver. Você pega a tua foto e você olha assim e fala: rapaz, mas não era eu. Porque os tempos mudou e você também acompanha os tempos. Então tudo muda. E a gente não podemos ter uma visão de ficar paralisada. Igualzinho a igreja. A igreja, ela não pode ter você dentro da igreja para você ficar parada no tempo. A igreja, ela te ensina a viver os tempos. Tempos difíceis, tempos de chorar, tempos de sorrir, tempos de plantar, tempos de arrancar. Ela tudo tem que te ensinar. O tempo de enfermidade, ela tem que te ensinar para você o que é enfermidade. Ela tem que ensinar para você como você sair da enfermidade. Ela tem que ensinar como você conviver com uma enfermidade, se não é o tempo de Deus da cura. Tudo a igreja, ela tem que ter esse patamar. Não adianta eu sair da minha casa, você sair da tua casa, entrar na igreja e você não ter o respaldo da tua vida. Você tem que ter um respaldo. A igreja é chamada para isso. Por isso que ministro do Senhor, ministro não foi chamado para chegar na igreja, pregar. Pregar é pregar um prego. Ministro do Senhor é chamado para ensinar as pessoas a viver os tempos. Viver tempo de choro, tempo de amargura, tempo de amor, tempo de ódio. Tem que ensinar a viver todos os tempos. Porque senão nós vamos passar vários tipos de problemas. Vários tipos. Tem problemas do deserto, tem problemas do emprego, tem problema da mudança, dinheiro. Tem momentos que você ganha bem, tem momentos que teu dinheiro fica razoável. Tem momentos que você consegue guardar. Tem momentos que você vai sobreviver daquele que guardou. Tem momentos que você guarda, mas você não consegue colocar mais nada. Mas você vai levando a vida. Você vai vivendo. A igreja, o papel da igreja é ensinar. Porque até a salvação é uma viagem. Nunca se esquece disso. Aceitar Jesus é uma viagem para o céu. E nessa viagem tem processo. É como se você saísse daqui, vou para o Ceará, vou para o norte, não sei para onde vou. É uma viagem. Você viu que você tem que preparar o dinheiro da passagem. Você tem que preparar a mala. Se você vai de avião, você viu que você tem que preparar tudo antes. Mas você viu que nesse período da viagem, até o destino, você viu que acontece coisas no caminho. Você para, você conhece alguém, você vê coisas que você nunca viu, você vê paisagem, mas também você vê desgraça. É uma viagem. Você tem que estar preparado. Uma pessoa despreparada não viaja. Viaja? Não viaja. Quando vai é aquele sufoco. Em vez de você sentir bem, você sente mal. Então, para chegar ao céu é uma viagem. Temos que... Céu e inferno começa na terra. Céu e inferno. A terra é o sinal de preparação. Mateus capítulo 18, versículo 18.
O que é ligado na terra será ligado no céu. Se você quiser entrar no céu, você tem que concordar com Deus daqui. Não é lá. Lá não tem concordância. A concordância é agora. E nós vamos aprender uma coisa hoje sobre o valor de lugar. Como é importante o lugar que Deus estabelece para você ficar. A importância. Porque quando você estabelece um lugar que você não cresce, que você não muda, porque o que acontece? A terra precisa ser tratada. A Bíblia, ela tem várias passagens. Ela tem bênção, ela tem disciplina, ela tem alegria, ela tem lugar da tristeza, ela tem lugar de conquista, ela tem lugar que só ficou orando, ela tem lugar que só louvou, ela tem lugar que só dependeu do profeta, ela tem lugar que só teve mortes, ela teve lugar que teve morte, mas teve alegria, ela tem lugar que só teve cegos, ela teve lugar que teve momento de cego, mas o cego enxergou, teve um momento na Bíblia de fofoca. Tudo na Bíblia é um livro completo, vem tudo, ensina a fazer comida, ensina a fazer bolo, ensina tudo, é um livro completo. Só que o lugar é muito importante. O problema não é o lugar, o problema é quem é que está na frente do lugar. Você pode entrar no restaurante mais chique e mais bonito, mas se o dono daquele restaurante não tiver visão de crescimento, não tiver visão sobre os funcionários, não tiver visão sobre a alimentação, não tiver visão sobre tudo que está ali, pode ser bonito, pode ter vidraça, pode ter tudo, não vai, não vai, porque tudo, em qualquer circunstância, o crescimento depende da liderança. Você sabia quando você entra numa firma, que a firma tem uma visão de crescimento? Você viu que só não cresce dentro da firma quem não quer. Não é assim? Só não cresce quem não quer. Porque a firma dá oportunidade para crescer. Só que ela dá, mas ela exige mais. Nunca se esquece de uma coisa. A Bíblia fala: a quem muito o Senhor deu, muito também será cobrado. Às vezes você quer muito, mas você não quer ser cobrado. Você entra numa empresa, você cresce, você muda. Aí, não interessa se muda R$200 ou R$100, mas você cresceu. Você vai ser cobrado. Às vezes a firma, para te levar um crescimento, ela te cobra. Ela te cobra na hora extra. Ela te cobra. Ela te cobra num dia de trabalho para cobrir alguém. Ela te cobra em coisas. Porque nunca se esquece que quando você está num lugar que você tem confiança, você começa a fazer as coisas que outros não querem fazer. Você começa a ir em dias que outros não querem ir. Aí está o crescimento. Você, irmão, primeira coisa, você não consegue crescer no lugar se a tua mente também não quiser mudar com o lugar. Você só cresce se a tua mente quiser estar disposta a mudar com o lugar. Porque se não tiver, é vazio conviver junto. Você está achando que é fácil conviver com uma pessoa? Está pensando que é fácil? São dois pensamentos diferentes, visões diferentes. Enquanto um não concordar que um depende, precisa do outro, não dá. Tem coisa que você tem que abrir mão para que seja reina a paz. Deus não está preocupado de o que está acontecendo. Deus está preocupado com a paz. E a gente vai perder a paz é questão de minuto. Você perde paz e perde paciência. Existem pessoas que já estão acostumadas a viver sem paz. Existem pessoas que já estão acostumadas a viver através de briga, discussão. Tem pessoas que tudo que vai fazer, ele briga. Tudo que vai fazer, ele tem que discutir. Ele não consegue conversar. Ele não consegue, porque aquilo já está habitado nele. Aqui, tudo que vai fazer. E a pessoa que reclama de tudo? Se está quente, reclama que está quente. Se está morno, esquenta mais um pouco. Se está gelado, tudo reclama. Tudo reclama. A gente encontra vários tipos de pessoas. Por isso que Gálatas 5:22 fala a respeito da temperança.
Por isso que em Mateus capítulo 5 fala a respeito, nós somos o sal e a luz da terra. Nós não podemos ser salgados, nós também não podemos ser insonsos, nós também não podemos ser que há muita luz ao religioso, que ele é muito crente. Ele é um superstar do crente religioso. Tudo dele é misericórdia. A oração dele é melhor do que todo mundo. A roupa dele não dá isso. Tudo dele é melhor. O cabelo então nem te fala. Tudo dele é melhor. Agora, o moderado não. O moderado é aquele que concorda com o dom do amor. Ainda ontem, nós estávamos ministrando num dia com Deus, o pastor Adalberto, e a gente vê as dificuldades que nós encontramos das pessoas ter o encontro com Deus a respeito da palavra. Olha, quem tem hábito de assistir novela, é mais fácil decorar o capítulo da novela do que decorar um capítulo, um versículo bíblico. Porque o capítulo da novela você vê. O capítulo da Bíblia você não vê, você lê. Então é diferente daquilo que você vê e daquilo que você não vê e lê. Porque a Bíblia é texto, contexto, pretexto. Ela é escrita assim, ela é texto. Quando você lê, você é o contexto. O com é você. O texto é aqui. Quando você lê, não entende, aí a Bíblia vira pretexto. Aí você começa a prorrogar aquilo. Por quê? Então, essas três coisas têm que encaixar. Então, primeira coisa, a igreja foi feita para ensinar. A igreja foi feita para ensinar. A igreja não foi feita para ter pregador, dar show. Todos nós já passamos por fases que já vimos coisas, já vimos pregador showman mesmo, que fazia todo mundo, olha, fogo caía, mas acabou porque isso não permanece uma igreja, isso não segura uma igreja. Vigílias, que levava pandeiro, todo mundo dançava a noite inteira, irmãs perderam tamanco, o salto da sandália. Tinha irmã que quando chegava na vigília, eu vi com meus olhos que tirava a sandália do pé. Outra estava assim, você via só um salto, aquele toquinho a pé. A irmã estava assim, tirava a noite toda. E hoje está desviada. Irmãos que chegavam na vigília, profetizavam, punha a mão na cabeça e dizia, nossa, era, sabe? Vigília, aquela coisa, você olhava assim, você falava, meu Deus do céu, Deus está nesse lugar. Coisa está... Desviaram quase todo mundo. Aí você pergunta, aonde está Deus? Momentos. Nós temos aqui na igreja a manifestação do Espírito Santo. Isso é um momento espiritual. Isso é um momento de alegria, é um momento de revestimento para o corpo espiritual. É um momento da alegria. É como se fosse a festa do Espírito Santo. É um momento da manifestação. Você deixa ele te leva, ele sorri, bate palma, você pula, fala em línguas. Ele edifica você. Ele tira, sabe, no momento da manifestação do Espírito Santo, ele tira toda aquela coisa da carne. Tudo. Só fica ele fica à vontade, aí ele baila. Mas quando eu e você saímos da porta para fora, nós vamos conviver com pessoas que não é batizado no Espírito Santo, que é ímpio, pessoas que mexem com drogas, bebida, alcoolismo, pessoas que não têm concordância. E lá fora, precisamos do que? Sabedoria. Não dá para você chegar lá fora, no meio das pessoas, falando em línguas estranhas, eu chegar lá falando em mistério. Não dá. Você chega lá na tua casa, a casa está de perna para cima. Não dá para você chegar lá na tua casa, decanta. Você tem que conversar. Então a igreja é feita para ensinar, para conviver dentro da igreja e fora da igreja. Você está pensando que a igreja... Você sabia que teve pessoas que já perderam o emprego porque a igreja não ensinou a pessoa como é que... Por isso que ministro do Senhor, outro cuidado. A palavra de Deus ela tem que falar com todo mundo. Não existe esse meio termo de Deus falou com um, Deus falou. Às vezes a gente vê alguma coisa que as pessoas às vezes chegam na igreja, eu quero ler um versículo para a igreja,
que esse versículo falou muito comigo para meditação. Falou com a pessoa, não falou com a igreja. Vai ler o versículo para que se Deus falou com ela, não precisa falar para ninguém. Isso é falta de sabedoria. Aí ela pega aí, eu estava lá em casa, aí esse versículo falou comigo, aí eu quero passar para a igreja. É fazer um louvor. Olha, irmão, estava lá em casa, estava sentindo, ai, esse louvor falou tanto comigo. Não falou com você, não falou com a igreja. Sabedoria, isso vira costume. Costuma viver isso, costuma viver aquilo, e depois a pessoa não tem uma vida. E hoje nós vamos falar sobre lugar. Você viu que as drogas têm um lugar certo de encontrar. A cura tem que ter um lugar. Crescimento tem que estar no lugar certo para crescer. Quando nós ministramos sobre Ruth, cresceu porque estava no lugar certo. No lugar certo você cresce, porque a pessoa não tira o teu dinheiro. A pessoa não mexe no teu dinheiro, a pessoa ajuda você a administrar o que eu não quero. Ter amigos, não quero ter amigas, para entrar no meu carro e começar a escrever no banco. Eu não quero. Criança que entra na minha casa começa a riscar a parede. Não, eu não quero. Eu preciso de amigos, pessoas, para ajudar a cuidar do que eu tenho, irmãos. Você não pode ter um monte de amigas. Ai, mas me empresta essa saia. Me empresta essa blusa. Peraí. Você é só um amigo porque você tem para dar e o dia que você não tiver para dar. Ou senão você é amigo só quando você tem dinheiro. Não quero esse tipo de coisa não. O bom amigo é aquele que não te pede nada, mas em todo o tempo ele está com você presente, ele está em todo local e lugar com você. A gente precisa aprender coisas com o Senhor. Aprender, o Senhor nos ensina. Jesus acabava uma reunião, ele ia para o monte orar, porque ele sabia que depois que ele descesse do monte, ele ia encontrar todo tipo de espírito de demônios. Você está aqui na igreja agora, é outra vida. Aqui todo mundo abraça, está todo mundo cheirosinho, está todo mundo já arrumadinho. Jesus multiplicou. Você olha para todo mundo, está todo mundo, o cabelo está arrumadinho. Mas você sai lá na rua, o cabelo está assim, outro está assim, outro foi bombeiro, está tudo. Então, veja bem, e você quando sai lá, se você não tiver sabedoria, e isso vem até dentro da nossa casa. Porque o inimigo da nossa alma não é os de fora, não é o vizinho, é os de dentro da nossa casa. E Deus começa a trabalhar comigo, com você, é com os de dentro da casa. É com os da casa. Os da casa dá trabalho, os da casa enxergam ao contrário daquilo que você enxerga, os da casa não quer acreditar naquilo que você acredita. A gente está vivendo momentos, que até os que moram na própria casa, se depender dele hoje, pegar uma lata de tinta e chegar assim, não, vamos pintar essa casa, vamos fazer esse piso. Às vezes você tem que pagar o de fora para fazer. Porque o próprio da casa não quer cuidar, e sabe fazer, mas não quer cuidar. O lugar. Quantas meninas que virou essa noite para cá, passou na casa de alguém, um homem, fez lanche, fez comida, e na casa da mãe não faz nada. Quantos jovens que gastam dinheiro na noite com mulheres, tudo, e na casa não se compra sequer 1 quilo de salsicha. Não valoriza o lugar. Sabe, irmão, agora de manhã eu estava aqui orando. Olha, vai dar 10 minutos para as 9. Você saiu da tua casa, mas você sabe onde você está e você sabe onde você veio. Tem um monte de gente no hospital. Tem um monte de pessoas dormindo até agora, que ele não sabe como é que ele chegou aonde ele está. Nesse momento tem um monte de mãe no telefone. Ou mãe com o telefone do lado assim, esperando tocar, porque não sabe aonde a filha, o filho está. Ou senão, aquela coitada, que sabe que o marido tem um amante, e ela não sabe se ele vai voltar para casa para comprar a mistura, mas para a amante ele comprou. O lugar. As pessoas muitas vezes não valorizam o lugar.
Quando você perde a visão do lugar, você pode ter certeza que você vai de mal a pior. Não tem como. O lugar muda a pessoa, o lugar traz crescimento, o lugar muda a visão, o lugar traz vida, o lugar te cresce, o lugar te leva, porque o lugar, ele não fica permanecido naquele. O lugar, ele ensina a pessoa a sair. Olha aqui que nós vamos aqui. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Mais 10 minutinhos só, tá, irmão? Para falar de Deus não precisa gastar tempo, não precisa cansar ninguém. Nunca se esquece de uma coisa: Deus não cansa ninguém. Deus é para descansar, Deus não é para cansar. Às vezes você pensa que falar muito você muda, não muda. Às vezes, com 5 minutos você faz um discurso, a pessoa aprende mais do que ficar 1 hora, 40, 50 minutos. Nós não vamos lá votar daqui a pouquinho? É 30 segundos. Com 30 segundos você decide quem é o presidente. Parece que não é nada, mas 30 segundos de cada um decide quem é o presidente. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, desculpa. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, que é tirar igualmente de tudo isto. Primeiro, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós tiraste do velho homem com os seus feitos, e vós revestiste de tudo novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Amém? Coisas novas que Deus cria no lugar. Nunca se esquece uma coisa, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós somos um templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6 também fala sobre isso. Nós somos o templo. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Então o Espírito Santo começa a criar coisas novas em nós. O Espírito Santo, sabe o que ele faz comigo e com você? Ele me educa e te educa. Ele tem um dom da educação, ele educa. Você viu que tem lugar que você não quer entrar hoje mais? Você já viu que tem coisa que você não quer mais participar? Ele te educa. Lembra quando você era mal educado? Você não queria nem saber do lugar. Você entrava, você falava. Lembra como é que ele te educa? Tem coisa que você quer gritar, quer falar. Você viu como é que ele te fala educado? Ele não fala nada. Você viu como é que ele te educa? Você viu como é que você fica? O lugar. Você se torna um lugar educado. E as pessoas... Outra coisa. Você já entrou naquela casa que você não sente bem? Tem casa que você entra e você não sente bem. Parece que te dá uma agonia, o teu coração dispara. Você, sabe, você não sente vontade de ficar. Você quer sair daquela casa. Já entrou em casa assim? Casa que precisa de oração. Casa que tem muita coisa ruim. A casa que tem paz, você entra e você tem sono. Paz. Alguém consegue dormir sem ter paz? Irmão, é simples você decretar uma coisa. Aonde tem paz, você chega, aquela harmonia do corpo da pessoa está ruim, mas o Espírito Santo está ali, ó. Apaga a pessoa, a carne vai. Você... A casa que tem perturbação, você sente, você fica desinquieto. Você, sabe, você senta no sofá, não está bom, sabe, não está bom, mas a casa que está tem paz, irmão. Você pode ficar até em pé na porta. Você até esquece do lugar que você está, porque aquele lugar tem paz. Despojai. Por que despojai? Todos nós conhecemos Mateus capítulo 22, as bodas do filho. Isto significa Jesus. Deus preparou o casamento do filho e mandou convite para muitas pessoas. Que naquele lugar ia ter uma festa, que naquele lugar ia ter um banquete. E quando ele mandou o convite, a Bíblia diz, por que a igreja está vazia? A Bíblia está fácil para você? O Evangelho de Mateus capítulo 22, por que a igreja estava vazia?
Evangelho de Mateus, capítulo 22. Por que a igreja permanece vazia? Aí você às vezes acha, não, mas você vai saber por quê. Mateus capítulo 22. Eu já vou ler para nós adiantar. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou o casamento do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a boda, e este não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Porém eles não fizeram caso. Foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outro, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou. Se enviando o seu exército, destruiu aquele homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz ao servo: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, convidais para a boda todos que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Está assim por isso, porque as pessoas que têm que estar aqui, muitas vezes não é quem você conhece, são as piores pessoas. Sabe quando a gente tem aquela visão que fala que não, aquela pessoa, não, essa aí tem tudo para ser cristão. Às vezes a gente está enganado. Às vezes aquilo que você olha que você não dá um centavo, às vezes é aquele que vai fazer parte da igreja. O texto está aí, ó. Você viu? Matou, preparou. Então, aí a pessoa... Agora isso aí, irmão, isso daqui não vem de um dia para outro. Isso aqui você tem que estudar, você tem que ver, você tem que buscar discernimento de Deus. Por que a igreja fica vazia? Por que às vezes as pessoas não querem participar? Mas o líder tem que ter visão para mostrar isso aqui. Porque você, só o fato de você estar numa igreja que tem pouca gente, mas você tem que saber. Você tem que ver a igreja, mas você tem que estar de acordo com a visão da Bíblia. Porque aí você não desanima. Porque você mesmo sabe que o próprio Deus preparou tudo. Mas os convidados não eram dignos. Aí eu pergunto para você: quando essa mensagem chega até você, se você está no lugar porque você foi convidado e você aceitou o convite, e quando você aceita o convite que você está no lugar, você pode ter certeza, nós sabemos a respeito de Jesus, a respeito do milagre do vinho no casamento que ele foi. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para o casamento. E chegou lá no casamento, e hoje eu vejo as pessoas que querem casar sem convidar Jesus. Não, vou resolver tudo no braço. Não, eu vou resolver tudo na oração. Meu irmão, oração, ora, separa, ora, ação, ora. Quantas horas você vai fazer? Ora, ação, ora, ação. Você vai ter hora para você agir. Você vai ter hora para você agir. A pessoa pensa que, não, primeiro ora, depois ação. Você não pode ter uma ação sem Deus falar. Como que você vai ter uma ação sem Deus falar? Ora, então você vai gastar tempo, você vai gastar hora para Deus falar, você vai gastar hora. E Deus fala nesse meio tempo, aí você vai tomar uma ação. Só porque orou, não é quer dizer que tem que tomar decisão. Não é assim. Oramos, mas Deus vai ter que falar, para depois você tomar oração. Aqui. A importância das nossas vidas servir ao Senhor. A importância. E outra, quando você está no lugar, você tem que ter visão de crescimento. Você não pode ter visão de paralisador no lugar que você está. Primeira coisa, você ora, fala para o Senhor: Senhor, olha, eu estou aqui, eu faço parte, em nome de Jesus. Porque quando você está na direção de Deus, isso é qualquer um.
As bênçãos do Senhor é que enriquece, não empobrece e não dá dor de cabeça. Aquilo acrescenta, a tua vida acrescenta, você cresce. Agora, toda vez que você cresce, você diminui. Nunca se esquece disso. Toda vez que você sobe um degrau, tem pessoas sempre lá embaixo. E as pessoas lá embaixo você nunca pode deixar de dar a mão. Nunca se esquece de uma coisa. Quando eu e você estamos subindo, nós não podemos deixar de dar a mão para ninguém. Porque a hora que você descer, você vai encontrar com todo mundo. E na hora que você descer, se você para subir você não deu a mão, você sabia que quando você estiver descendo, uma mão te segura e você não cai. Mas se você desfez na subida, na descida, a queda é pior. Por isso que Deus passou para Jacó a escada entre a terra e o céu. Porque Jacó era soberbo. Jacó enganou o próprio irmão, roubou a bênção do irmão por causa de Rebeca. A indução, o lugar. Quando você está num lugar ruim, que a pessoa que vai te induzir é pior do que você, ele te acaba com a tua vida. Jacó tinha mãe, Rebeca, mas a mãe tinha uma visão diabólica. A mãe levou o filho a trair o pai, enganar o pai, está lá. O próprio irmão enganou o próprio irmão Saul. Como é que pode o irmão enganar outro irmão? Por causa da mãe, a mãe induziu. Por isso que eu falei para você, depende do lugar que você está, você não cresce, você fica pior. Porque a pessoa que, que vai te induzir não sabe nada. Ele pensa só nele, porque Rebeca só pensava nela, não pensava no menino, não pensava no filho. Jacó converteu quando entrou no Egito. A importância de como ensinar a pessoa a ter as coisas, a ter conquista. A gente às vezes tem algumas coisas que a gente assiste, filmes. Se tem uma coisa que eu adoro e gosto é filmes. E meu negócio não é filme de terror não, sangue não. Esse negócio meu é tudo filme baseado em fatos reais, vidas, filmes bíblicos. Todos aqui já assistiram o Eduardo, o Mão de Tesouras. Todos assistiram, que isso passou na sessão da tarde. Todo mundo assistiu. Você viu o talento que Eduardo tinha, o Mão de Tesoura? Tinha um talento, só que o talento estava escondido. Preso dentro daquele palácio, sem ninguém ir ali para visitar. Você viu quem que tirou aquele homem daquela vida? Uma vendedora. Você sabia que Deus usa uma pessoa para te levantar, para você crescer? A vendedora entrou lá, falou com ele. Você viu que quando você quer assumir uma pessoa, você tem que dar a vida. Porque se você assistir Eduardo, o Mão de Tesoura, ela tirou ele da onde ele estava, colocou dentro do carro, levou para dentro de casa. E lá começou a ensinar para ele o que é o dia a dia. Você viu o talento que ele tinha? Ele chegou a ser exposto. Todo mundo viu, sem machucar ninguém, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem deixar ninguém triste. Tem a hora certa que Deus expõe você, sem machucar, sem atropelar. Por isso que eu falo que a espera não mata, a espera aperfeiçoa. Quanto tempo Eduardo, Mão de Tesoura, ficou lá esperando? Alguém entrou, assumiu e levou a expor. Depois você viu os trabalhos dele? Isso é igualzinho Deus, irmão. É um filme que a pessoa está assistindo, ela está preocupada com a tesoura. Irmão, primeira coisa, filmes é feito para... A pessoa que faz o filme, ele é 500 vezes mais inteligente que eu e você. Ele mexe com a tua mente, ele mexe com a minha mente. Ele trabalha a nossa mente. É igualzinho, quem já assistiu a Era do Gelo 2? Aquilo é uma igreja. O que tem a ver um elefante, um bicho preguiça? Tudo diferente, um tigre. Não tem nada a ver. Você acha que criança entende aquilo? Não entende. Põe um tigre, põe um mamute e põe um bicho preguiça lá. Mas você viu quem foi que juntou? Você viu o líder do bando? O bicho preguiça. Ele que fez o bando. Você viu por que o bando ficou unido? Por causa de uma criança.
pessoas assistem e ficam assim. Você viu que o cuidado, quando todo mundo está focado na mesma visão, qual era o papel da criança? Era entregar a criança para o pai. Abra a tua mente. Era entregar a criança para o pai. Às vezes o pai está tão preocupado. Abra a tua mente. O pai e mãe estão preocupados. Você sabia que tem pessoas cuidando daquilo que você está preocupado? Imagina a dor daquele pai, com aquela criança perdida. Mas por trás do pano, por isso que a fé você não enxerga. Mas atrás daquele pano de fundo tinha pessoas cuidando do bebê. Hora do filme mais. Você viu que o Diego é um tigre que queria comer o bebê de tudo enquanto é jeito. Você viu os amigos do Diego, tudo do mal. Nós podemos lhe confiar esse trabalho, Diego? Você viu que o Diego se converteu. Começou a... Se converteu, né? Começou a cuidar do bebê. Ajudou a cuidar do bebê. Você viu que ele foi machucado por causa do bebê. Assiste, põe lá, depois da eleição, põe lá pra você ver. Você vai falar, meu Deus, eu vi esse filme e não enxerguei. Pegou o bebezinho, os três, cuidando do bebê. Aquilo é igualzinho a igreja. Para entregar a igreja para o pai. Pegou o menininho, cuidou. Fralda, sem saber mexer. O bicho preguiça era o problema, ele queria cuidar do bebê. Pegou o bebê e chamando a atenção. Para ver que ele pegou o bebê. Nós já salvamos, não podemos deixar assim. Já arrumou briga, às vezes para você cuidar de alguém, você tem que brigar com o outro. Tem outras pessoas que não querem entrar na visão. Tem pessoas que é difícil, irmão. Ele quer fazer as coisas, mas não quer ter luta. Ele quer ver bênção, mas não quer ter luta. Tem pessoas que só quer graça, tem pessoas que só quer bênção. Ele não quer ter luta. Por isso que... E outra, tem pessoas que não gostam de ouvir. Ele gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Ele só quer falar, mas não gosta de ouvir. Porque ele acha que sabe tudo. Só ele sabe, só ele é o rei, só ele é o bambambam. Ele não gosta de ouvir. Porque, sabe, quando ouve, com o bicho ouvido, aquilo incomoda. Incomoda, porque a pessoa não gosta de verdade. Porque para ajudar a cuidar, eu sempre ministrei aqui na igreja. Se não tiver disposto a sentir cheiro de caca e xixi de criança, aqui é o lugar errado. Porque fagueira vai dar criança assim. Vai dar pessoas assim. Entra pessoas bebem, cheiro. É difícil para você cuidar. Você viu que quando ele pegou o bebê para cuidar, o murfo não queria cuidar, o elefante não queria? E ele assumiu, não, eu vou cuidar de você. E o elefante, esse eu quero ver. Você viu que quando a criança caiu, o elefante foi o primeiro a segurar. Na hora do frio, você viu o elefante? Pois a criança, não, você vai ficar aqui. O bicho preguiça não se preparou. Na hora do frio, queria entrar de carona. Não, aqui você não vai ficar, não. Você viu como é que luta? Uma pessoa, você viu uma pessoa para salvar uma pessoa? Você viu a dor de cabeça que é? Que lá uma igreja, você viu quantos mal tinha para tirar uma pessoa? Ah, irmão, eu com essas coisas, e não me dá filme que não presta, que eu não assisto. Não quero filme de espada que mata, eu não quero essa praga de terror. Pra quê? Não quero, não me dá essas coisas, não gosto de assistir pra quê? Coisas, a gente tem que assistir coisas que traz sentido. Coisas que você... Eu sou chorão. Então por isso que eu já assisto sozinho. Choro mesmo, aquilo mexe. Outra noite eu estava assistindo Prova de Fogo, não do bombeiro, aquela Anderson de sonotração de palavras. Quem já assistiu Prova de Fogo? Da neguinha aqui. A família é a pior família que tem. Ainda mais pretinho. O irmão drogado. O irmão tinha um estudo de faculdade. Ela tinha uma na escola, mas ela tinha um dom da palavra. E o professor era chato. Chato, mas sabia muito. Nós não crescemos sem ensinamentos. Eu posso até emprestar o filme, mas devolvo para a locadora do Flávio Leite, né? Para você ver como é que cresce. Em nome de Jesus. Precisamos. Para cuidar de uma vida, precisamos de investimento.